Graça e paz, meus irmãos. João capítulo 1, versículos 1 a 15, nós lemos assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Que o Espírito de Deus, meus irmãos, aplique a sua palavra aos nossos corações. Quais são, meus irmãos, algumas lições que nós podemos tirar para a nossa reflexão desse texto? João capítulo 1, versículos 1 até o 15. Obviamente, a gente pode tirar muitas lições, mas dentre essas lições, dentre esses ensinamentos, eu anotei alguns para compartilhar com os irmãos, para nós refletirmos juntos. O primeiro deles, meus irmãos, versa sobre a pré-existência do Senhor Jesus. Existe uma doutrina na teologia que é chamada de a doutrina do Cristo pré-existente. E esta doutrina, ela existe por conta do entendimento de muitos teólogos, talvez a grande maioria deles, se não todos, teólogos bíblicos, de que algumas aparições angelicais no Antigo Testamento, na verdade, não eram aparições de anjos, mas aparições do Filho do Homem, do Senhor Jesus. E como exemplo a gente pode citar aquele episódio lá no livro de Daniel, quando os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. E aí então o rei olha para dentro da fornalha e ele fica assombrado, ele fica admirado, assustado, e ele diz assim: olha, não foram 3 os que nós lançamos dentro da fornalha? Eis que eu vejo 4, e o quarto é semelhante ao Filho do Homem, ao Filho de Homem. E o entendimento dos teólogos é que ali estava de fato o Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus. E aqui o texto que nós lemos, meus irmãos, também fala sobre a pré-existência de Jesus. No verso número 15, João Batista, ele testifica de Jesus dizendo assim: este é aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ora, nós sabemos que João Batista nasceu primeiro no tempo, na história, mas ele está dizendo aqui: ele veio depois de mim, quer dizer, ele nasceu depois de mim no tempo, na história, mas na verdade ele é antes de mim. O mesmo se dá, meus irmãos, em João capítulo 8, versos 56 a 58, nós temos ali um episódio interessante, onde nós vamos encontrar o próprio Jesus
dizendo no verso de número 56, dizendo assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Aí os judeus disseram assim: mas você ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Na verdade, Jesus tinha bem menos do que 50, né? Mas eles disseram assim: não tem 50 anos e viste Abraão? E Jesus diz assim, responde assim: em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então essa é a primeira lição. Cristo nasceu em um ponto na história, em um dia determinado na história, no tempo, mas ele é pré-existente. As suas manifestações, na verdade, elas aconteceram antes mesmo da sua existência em forma humana nesse plano terrestre, no tempo e na história. A segunda lição, meus irmãos, ela complementa esta primeira lição. Então a primeira lição é que Cristo é pré-existente, e a segunda lição é que fala da divindade de Jesus. Na verdade, Jesus, ele não é só pré-existente, porque se nós simplesmente considerássemos que ele é pré-existente, a gente poderia ficar pensando que ele é pré-existente a partir de um determinado ponto, de um determinado tempo na história. Mas ele é mais do que isso. Ele é pré-existente no sentido eterno, isto é, ele é Deus, o Deus conosco, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. É o que diz aí o texto: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E lá no verso número 14 vai dizer que esse Verbo, que era Deus, próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, Jesus não é só pré-existente, ele é eterno, ele é Deus, o Deus conosco, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Em Mateus, meus irmãos, capítulo 1 também, versos 18 a 23, quando os anjos anunciam o nascimento de Jesus, ou ali é falado acerca do nascimento de Jesus, há ali uma referência a uma profecia lá de Isaías, que fala sobre o Cristo como sendo Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Então Jesus é Emanuel, Jesus é Deus conosco, Deus habitando entre nós. Então Jesus é pré-existente, a primeira lição. Jesus é mais do que pré-existente, ele é Deus conosco, ele é o Deus conosco, né? Deus que se fez carne e habitou entre nós. Terceiro, meus irmãos, aqui no texto, Jesus é a luz que resplandece nas trevas e que não é compreendido ou envolvido e vencido por essas trevas. Então, Jesus é aquele que veio para ser a luz, para vencer as trevas. Trevas aqui são trevas espirituais. Então, quando Jesus nasceu entre nós, quando Jesus se manifesta em nós, nas nossas vidas, quando ele nasce nos nossos corações, as trevas se vão. Por quê? Porque ele é aquele que resplandece nas trevas e as trevas não o compreendem. Compreendem no sentido de envolvê-lo e de vencê-lo. É o contrário. As trevas, elas se afastam, elas se vão. A outra lição, meus irmãos, é acerca agora não de Jesus, mas acerca de João Batista, e nós podemos estender a nós também. João Batista, bem como todos os que são servos de Cristo, isto nos inclui, são luz. Nós somos luz. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versos 13 e 14, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, ele disse lá, mas eu quero me referir à luz. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a lâmpada e se coloca debaixo de alguma coisa, debaixo do alqueire, mas no velador. Então ela dá luz a todos os homens. Nós somos essa luz de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Então João Batista e nós, todos aqueles que são servos de Cristo, são luz. Mas, e esta é a lição que eu quero trazer para nós refletirmos, somente Jesus é a luz. E qual é um exemplo que a gente pode dar para nós entendermos melhor isso? Apesar de que eu penso que os irmãos entendem bem esta figura, essa maneira de falar. Mas a gente pode citar o exemplo do sol e da lua. Nós sabemos que a lua, ela ilumina, e às vezes ilumina muito bem, né? Tem dias de lua cheia, que a gente sai de casa de dia, e quando a gente chega em casa à noite, por volta das 9 horas, por volta das 10 horas da noite, está tão iluminado. Tem dia que a gente chega e tem que acender a lanterninha do celular, mas tem dia que não precisa, está tão iluminado que parece que tem uma lâmpada acesa em algum lugar. É a lua que está iluminando, mas a lua não tem luz própria. A lua, ela só ilumina porque ela reflete a luz do sol. Então é um exemplo que a gente pode dar, né? A lua somos nós. A lua somos nós, nos representa, né? E a gente pode dizer que o sol então, eu quero evitar de falar que o sol é Deus, né? Mas ele representa numa ilustração muito pequenina, né? Ela representa então a luz do Senhor Jesus. Então é isso, né? Nós somos luz do mundo, mas nós não temos luz própria, nós só iluminamos porque refletimos a luz que vem do Senhor Jesus. Então Jesus é a luz. Nós também somos uma espécie de luz, mas apenas Jesus é a luz. Ele nos ilumina e aí a gente então transmite essa luz para outras pessoas. E por último, meus irmãos, aí no texto nós aprendemos que Jesus é quem nos faz filhos de Deus. Somente Jesus é quem nos faz filhos de Deus. O texto diz que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? São os que creem no seu nome. Então é Ele é que nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ele é que nos faz filhos de Deus. Ele é o único que nos salva. Não há outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Ele mesmo. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tu tens as palavras de vida eterna. É tu quem tens as palavras de vida eterna, disse o apóstolo Pedro, lá no finalzinho de João capítulo 6. E o mesmo apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, verso 12, ele vai dizer acerca de Jesus que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, meus irmãos, são lições maravilhosas, lições preciosas que nós temos aí, né? Jesus, ele é pré-existente. Jesus é Deus. Jesus é pré-existente. Jesus é Deus. Jesus é a luz que resplandece nas trevas. As trevas não podem vencê-lo. Nós somos uma espécie de luz, mas apenas Jesus é a luz, e é somente Ele que tem o poder de nos fazer filhos de Deus. Que Deus abençoe esta palavra, que Ele aplique nos nossos corações.